Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja seja bem-vindo à nossa aula de Umbanda. Nós vamos aqui falar de magia, tá? Primeira coisa que a gente precisa identificar, pensar, o que é magia, né? Então vamos trazer aqui alguns conceitos, alguns conhecimentos a respeito disso. Vamos discutir a respeito, né? Então, magia, ela é um ato de evocar poderes e mistérios. Pai Rubens diz: poderes e mistérios divinos e colocá-los em ação, beneficiando a nós e aos nossos semelhantes. Então, ele coloca aqui: poderes e mistérios divinos. É um ato de evocar esses poderes. Existem muitos tipos de magia, tá? Magia, quando a pessoa pensa em magia, já vem todo imaginário, né? Todo algo mais fantasioso, mas ela é tão comum que a gente não percebe o quanto comum ela é. Então vamos lá. Temos as magias naturais e temos as magias religiosas. Então, as magias naturais são aquelas que utilizam os elementos que estão ali que são mais antigas, que elas não têm tanto ritual, elas lidam com os elementos da natureza, tá? E muitas vezes ele é passado dentro da família para os seus descendentes, conforme os conhecimentos que aquela família tem, ou através de discípulos que são iniciados, assim vai, tá? Temos as magias religiosas, que são utilizadas não só no terreiro, temos as igrejas também, como as consagrações, como uma reza, uma oração sobre uma pessoa, tá? Então, seria a magia religiosa. E temos as magias também, magia popular, de conhecimento popular, geral, que todo mundo conhece. Eu não tenho nenhuma para citar aqui, desculpa, gente. Bem, mas, enfim, temos, dentro dessa divisão, nós podemos classificar a magia de duas formas. Seria a magia mental e a magia elemental. Vamos lá. Magia mental, ela não utiliza elemento. Por exemplo, uma oração, tá? Eu vou fazer uma oração, fazer uma imposição de mãos e faço uma oração para uma pessoa. Temos também a benzedeira, que nem sempre ela utiliza um galho de arruda, né? Então, seria ali a magia mental. Ela faz a sua reza, faz ali o seu, né, em 4 pontos, uma cruz, né, sobre aquela pessoa que está sendo benzida, e ela reza sobre a pessoa. É uma magia mental. Uma benzedeira utiliza uma magia. Temos também a magia elemental, que aí vai utilizar um elemento. O que elemento é? É o elemental? Não. Elemento significa alguma coisa física, tá? Pode ser uma vela, uma magia ígnea, pode ser águas, aquática, eólica, vento, pode ser também utilizado frutas, pode utilizar algum objeto magístico, tá? Então, ela vai utilizar um elemento consagrado, né? Ou um elemento da natureza, para poder fazer, então, suas evocações. A magia, existem muitas magias abertas e que foram reveladas aqui no plano material. Temos as magias astrológicas, lunares, solares, de elemento, que usam elementos, né? Espirituais, e assim vai, minerais também, dentre outras, que aí seria ativar, né, através de um ato, para ativar os mistérios e os poderes divinos, tá? Nós temos, então, que a magia é a partir
de um ato ritual evocatório específico para isso, para que seja ativado esses elementos, ou mesmo a magia mental, para que seja colocado em ação. Então, a magia é um ato para transformar. Então, através da magia, nós temos uma ação para gerar uma transformação. Isso é magia. Tá? Através desse ato, nós vamos, então, efetuar uma transformação, seja na cura de alguém, né? Uma benzedeira vai fazer uma reza para uma cura, pode utilizar um elemento vegetal para fazer uma limpeza energética, tanto na pessoa, na casa, num animal. Então, a magia é muito aberta, tá, gente, para isso. Por exemplo, nós temos a magia na Umbanda, como eu falei, em todas as religiões tem, e a Umbanda, ela se serve de elementos, tá? Ela se serve, por exemplo, na oferenda, de frutos, de velas, ela oferece também água também pode ser colocado, bebidas também. Então, tudo isso tem um significado. E esse significado, por exemplo, uma fruta, ela tem uma condensação energética que forma um composto energético sintético e manipulado ali pelos guias, vai servir para várias funções. Por exemplo, eles podem condensar aquela energia e utilizar aquela energia para um trabalho socorrista, para curar espíritos enfermos, para condensar essa energia e trazer para si um tônus energético que foi gasto num trabalho socorrista, por exemplo. Então, essa oferenda, né, que nós colocamos ali, ela tem várias coisas, não é simplesmente colocar um monte de elemento. Ela vai ser colocada no ponto de força, aquela pessoa que está ali fazendo essa oferenda, ela estabeleceu uma conexão com os guias, uma conexão com os orixás, fez preceito prévio, tem todo um mental já preparado para aquilo, e aí, então, ela vai ativar aquela oferenda, ativar aqueles poderes mágicos e divinos, e aquela oferenda vai servir, então, de elementos para que seja colocado ali para abrir portais, para trazer benefício para ele mesmo, né, para essa pessoa que está fazendo esse trabalho, e também servir para os socorristas que vão e levam, né, consigo aquela energia plasmada para utilizar nos seus trabalhos também, tá? Isso a gente pode pensar, por que que um espírito precisaria, então, utilizar essa energia dessas frutas, desses elementos que são colocados ali? Eles conseguem manipular aquela energia etérica e fazer com que seja colocado até mesmo em recipientes para levar nos seus espaços. E assim, quando eles estão esgotados energeticamente, eles utilizam aquela energia que está ali condensada. Muitos seres de outras dimensões, tá? Eles necessitam, quando eles vêm para cá, eles necessitam densificar o espírito deles, não vou dizer espírito, mas o corpo, né? O corpo deles. E nós precisamos sutilizar o nosso espírito para que a gente possa ter contato com aqueles seres de outras dimensões, sejam encantados, seja um natural, isso na linha de Umbanda Sagrada, como eu já venho falando para vocês, né, gente? Depois a gente vai ter uma aula para explicar um pouquinho a respeito dos seres, dessas dimensões,
os planos da vida, tá? Bem, então quando a gente faz uma oferenda, abre um portal, e aí vem seres de outras dimensões, fazer uma troca energética, ou eles vêm trazer alguma coisa que estamos precisando, ou eles vão ali levar também alguma coisa para o campo deles, né? E, como eu falei, assim como o espírito necessita disso, né, para os seus trabalhos, é a mesma coisa que uma pessoa que está submetida a um trabalho cansativo, ou um trabalho, por exemplo, os trabalhadores de minas, de fornalha, que necessitam constantemente beber água, beber alguma coisa, utilizar algum tipo de alimento para poder restabelecer seu corpo físico, é a mesma coisa. E, continuando, o orixá, ele é o doador do poder, tá? O guia, ele é o manipulador das energias potencializadas, e o médium, aquele que ativa todo o processo mágico, abrindo uma comunicação, tá, energética com aquele ponto de forças em que consagrou e o objeto de poderes mágicos, tá? Então, temos aí 3 pontos: o orixá, o guia e o médium. O médium vai fazer a ativação. Aqui estamos falando de médium, porque estamos falando de Umbanda, tá, gente? E médium, na verdade, todos são, como eu já venho falando aqui também. Então, essa ativação aqui, que estamos colocando, principalmente na Umbanda, é necessário alguns elementos que Pai Rubens até usa a palavra apetrechos no seu livro, e são de importância, de grande importância para o médium magista, tá? Porque não adianta nada ativar, fazer um processo mágico, se não possuir um fixador, um canalizador, um direcionador e um finalizador. Então, os objetos, eles têm ali o seu significado, a sua importância, tá? É necessário saber como finalizar, como fixar, como canalizar, tudo isso, por isso que tem um certo procedimento. Então, por isso que muitos médiuns têm os seus objetos. E os guias que pedem seus objetos nem sempre revelam ali no seu campo de trabalho por que eles precisam do objeto, mas é um objeto magístico do guia, tá? Então, o guia, ele tem um objeto que ele utiliza para fazer uma limpeza, para fazer uma desobsessão, para fazer um descarrego. É um objeto magístico também, só que nem todos revelam por quê, para quê e como que fazem, tá? Temos na Umbanda o ponto riscado, é uma magia cabalística, chamada de magia cabalística ou ponto riscado. E esse ponto riscado, o que ele é? É uma escrita mágica. Os guias escrevem, né? Quem nunca viu, utiliza-se uma pemba, que é um tipo de um giz branco, né? Ele é mais redondinho, ele é mais compridinho, só que ele meio barrigudinho assim na lateral. Não posso assim dizer, agora que me veio, né? As informações vão vindo, a gente vai colocando aqui, eu não trouxe nenhum para mostrar. Mas, enfim, uma pemba, que é o tipo de um, entre aspas, giz branco, que ele risca ali no chão símbolos mágicos. Aquilo é uma escrita mágica, ele está ativando um orixá, uma vibração, tá? Ele está ativando várias energias que estão ali para auxiliá-lo. Ele vai colocar ele também pode colocar ali uma identificação de quem ele é, de que falange ele pertence, qual orixá ele está ligado para a vibração, ou se é um orixá que ele, entre aspas, ativou para aquele trabalho específico, tá? Esses pontos ciscados sempre trouxeram muita curiosidade e muito se estudou, né, isso desde muito antes, desde várias décadas já. Se escreve o que os pontos riscados são, então tem estrelinhas, tem luas, tem o solzinho, tem o coraçãozinho, né?
Mas tudo tem um significado. Os guias permitem que sejam copiados, escritos, transcritos, todos aqueles símbolos, mas nem sempre eles explicam, interpretam o porquê, tá? Por quê? Porque para proteção mais nossa do que deles, né? Porque existem pessoas que podem utilizar aquele conhecimento e tentar ativar mentalmente, né, com o seu poder mental, mas de uma forma inadequada, uma forma não divina. Tá? Então, os guias sempre tentam fazer a proteção daqueles seus escritos mágicos, porque é um escrito mágico. Isso, né, devemos lembrar que o guia, ele é um guia de lei, um guia de Umbanda, que tem uma outorga, uma permissão para escrever e para ativar esses símbolos, as escritas mágicas. Escrita mágica temos desde sempre, tá? Há muito tempo nós temos escrita mágica. Algumas já foram recolhidas, né? O que significa recolhida? Significa que uma egrégora deixou de existir e foi colocada no esquecimento, tá? Cumpriu sua missão, ou foi utilizada de uma forma equivocada, e ela foi recolhida pelo plano espiritual, né, pelo plano divino, para que não tenham, né, os encarnados não tenham mais acesso. Ou cumpriu apenas a missão. Cumpriu a missão, veio, cumpriu o seu objetivo, não tem mais razão de ser. E temos aí muitos símbolos, né? O que nós podemos dizer aqui são símbolos que ainda são conhecidos, que são uma estrela de 5 pontas. Pai Rubens coloca que existem eras, né, que utilizam essa estrela de 5 pontas e que elas foram incorporadas, inclusive, pelos sagrados orixás. Vários orixás utilizam esse símbolo, tá? Temos também cobra coral, serpente do arco-íris, serpente dourada. E tudo isso serve, todas essas magias, elas estão, desculpe, esses símbolos estão ali para utilização pelos guias, utilização por um médium magista e assim por diante. Nós temos, então, vários símbolos, nós temos também vários tipos de magia, tá? Estou aqui sempre me referindo à magia como evocação dos poderes divinos e dos mistérios divinos. Um médium que tem um poder mental muito grande, né? Ele além de todo mago, todo aquele que detém o conhecimento magista, seja religioso, seja energético apenas, tem que ter cuidado, vigiar sempre. Por quê? Porque muitos espíritos que foram desviados e que vivem nas trevas atualmente, né, após o seu desencarne, acabam querendo desvirtuar esses magos, esses médiuns magistas, para que eles possam ser arregimentados e colocados nesses planos trevosos, para que assim sejam utilizados, né, para procedimentos de serviçal, né, das trevas, por assim dizer. Porque o médico que detém o seu conhecimento, o seu poder mental, ele pode acionar tanto aqui no plano material, quanto também no desencarnado, né? Então, é sempre necessário estar atento às incursões das trevas, para que não caia em, por assim dizer, arapucas, né? É necessário sempre ter isso em mente. Então, falamos aqui hoje um pouquinho de magia de Umbanda, pontos riscados, escrita mágica,
Falamos também de magia energética, tá? Que é aquela que o Pai Rubens colocou como utilização não religioso, né? A magia não religiosa, em que podemos utilizar elementos, tudo isso. É necessário ter em mente que muitas magias precisa de uma iniciação, uma outorga para isso. Senão você simplesmente copia um símbolo mágico e não sabe ativá-lo. Não tem outorga para ativá-lo. Por quê? Como eu falei, os guias espirituais na Umbanda, eles permitem que sejam copiados seus símbolos dos pontos escados, mas não dão a interpretação. E, além disso, aquele que simplesmente copia, ele não tem a outorga para ativar. Ele não sabe ativar, não sabe mentalmente, não sabe ritualisticamente, e nem tem a outorga para ativá-lo. Então, para isso, pode-se, né, para ativar uma magia, ou você faz parte de um grupo religioso, ou você então faz uma iniciação. Por quê? Porque a magia em si, a magia para ser trazida para o plano físico, é necessário que tenha vindo por alguém, né? O iniciador, o princípio, né, a pessoa que iniciou algum tipo de magia, ela já vem preparada para isso. Ela é iniciada anteriormente lá no astral e ela já vem com essa potencialidade, com essa energia, com essa missão de iniciar outros, trazer o conhecimento e iniciar outras pessoas. Simplesmente uma pessoa querer apropriar-se de uma magia não faz um ativador ou um mago, tá? E é necessário saber o que está fazendo também, tá? Necessário saber o que está fazendo. Existem muitas simpatias que a gente acha que são inofensivas, mas que podem interferir no livre-arbítrio. Então, o mago, ele sabe disso, né? Um mago que foi iniciado na magia divina ou na sua magia diferente, natural ou não, esse mago, ele sabe ativar, mas ele sabe também o limite. O limite que nós temos é não ultrapassar o livre-arbítrio da pessoa, não passar por cima dos poderes do divino, tá? Não utilizar para prejudicar, para ter êxito pessoal, apenas prejuízo dos outros. Tudo isso tem consequência. E essas consequências são as mais variadas possíveis. Podem ser tanto no plano material já de imediato, são de imediato, né, inclusive, e podem reverberar ainda após o desencarne. Então, é necessário saber o que está fazendo. Como eu falei, existem muitas simpatias, aí seria magia popular, né, gente? Aí, ó, magia popular. A magia popular seria essas simpatias que popularmente é colocado, as pessoas sabem acionar e assim por diante. Mas é necessário ter cuidado para não ferir ou interferir o livre-arbítrio da pessoa. Sempre temos que ter em mente que é uma ação que vai transformar, e ela transforma mesmo. Mas precisamos transformar sempre na luz, colocando luz, colocando iluminação para o bem, nunca interferindo no livre-arbítrio da pessoa, nunca querendo prender ninguém, e assim vai, né, gente? Eu preciso estudar todas as magias? Olha, gente, não... Todas as magias, para eu utilizar uma magia, eu preciso estudar muito, muito, muito. Então, por exemplo, temos aí, como eu falei, as magias populares, né? São as simpatias. Temos também a arte de benzer, tá?
Quem sente o chamado não precisa ser o iniciado, a não ser que a egrégora a qual vai fazer parte necessite que a pessoa tenha tido uma iniciação. Por exemplo, uma benzedeira que tem um costume de passar para a sua descendência ou alguém da família, e aí ela deixa de atuar e aquela pessoa começa a atuar a partir daquele momento. É claro que esse conhecimento que ela tem não pode ser passado para uma terceira pessoa, entende? Porque assim é que é aquela egrégora, senão não vai funcionar. Bem, é isso que eu queria colocar, contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho mais de conhecimento, né, daquilo que eu sei, é um pouco superficial, mas serve como ponto de partida para quem quiser estudar um pouquinho mais, tá bom? Se aprofundar no tema. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Tchau.